Entendeu? Nós somos todos descendentes de Adão, que é formado por Jeová, essa carne podre. O Messias veio só para nos resgatar, meus irmãos, por amor, porque ele sabe que o espírito e a centelha divina existe em cada ser humano, entendeu? Olá, meus irmãos, a paz do nosso Pai, do nosso Salvador, esteja com todos vocês. Irmãos, vamos pôr aqui um assunto, vamos pensar, vamos analisar. Então eu pergunto, irmãos, será que foi Jeová que criou Adão? Jeová, meus irmãos, para alguns irmãos aí que às vezes está assistindo não entenda, Jeová é a mesma coisa que Satanás, que diabo, não é o nosso Pai. Então, meus irmãos, em Gênesis, no capítulo 1, no verso 26, diz assim: lembrando que nosso Pai criou Adão no sexto dia. Gênesis 1, 26. Também disse, eu vou ler conforme a Bíblia aqui, irmãos. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Por que façamos, irmãos, no plural? Porque o nosso Messias já existia. Ele é o primeiro, irmãos. O primeiro ser criado, formado pelo nosso Pai. Então ele ajudou a fazer o nosso irmão Adão. Por isso que está escrito: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, no plural. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Irmãos, nosso Pai criou Adão. Não foi Jeová, aquele miserável vagabundo. Foi o nosso Pai, irmãos. Saia do engano. Cuidado, irmãos. Cuidado que muitos estão dizendo por aí. Nem eu já disse. Estão no meio de nós, mas não são dos nossos. Está escrito isso aí. Não é eu que estou falando. Então, meus irmãos, eles querem alegar que Jeová que formou, no capítulo 2 de Gênesis, diz assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Os abençoou Deus, o dia sétimo o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como o Criador fizera. No verso 7 do 2. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Aí aqui, a partir desse verso, meus irmãos, as pessoas, os irmãos, por aí, estão falando que é Jeová aqui que formou, irmãos. Irmãos, lembram? Moisés escreveu Gênesis, escreveu a Torá. Analisa, irmãos. Jeová não criou nada, irmãos. Ele é incompetente.
A única coisa que ele criou foi essa terra miserável aqui. Não falo a globalização a natureza, irmãos. Eu falo esse mundo cruel, cheios de maldade, cheios de tristeza, irmãos, angústia, falta de amor. Só isso, irmãos, que ele criou. Então, meus irmãos, não adianta falar que tem duas criações, irmãos. Isso olha, irmãos, vamos pensar. Se foi Jeová que fez essa carne, então quer dizer que o nosso Messias, o nosso Salvador, usou um corpo de Jeová para vir nessa terra miserável? Nosso Pai criou tudo e ia deixar o Jeová criar um homem? Hein, meus irmãos? Então o Messias usou o corpo do diabo. E eles vêm falar que são espirituais, irmãos. Irmãos, o nosso Messias, ele sempre diz: eu sou filho do homem. Irmãos, nós somos semelhantes do nosso Pai. Nosso Pai é um homem, irmãos. Parece loucura. Nosso Pai não é Gasparzinho, não, irmãos. Muitos vão cair do cavalo naquele grande dia. Vão ter muitas surpresas, irmãos. Muitos vão ter surpresa. Agora eu quero ler uma passagem aqui, irmãos, de Isaías, no capítulo 45, no verso 12. No verso 11. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel. Esquece Santo de Israel. Eles colocou esse santo, tudo aqui, essa Bíblia aqui é Israel. Os judeus, eles transformou a mentira em verdade. Fala que eles é o povo escolhido, isso, aquilo, outro, a salvação dos judeus. Mas que os irmãos que já tá com a mente aberta, tá entendendo o que eu tô falando. Então, meus irmãos, assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Quereis acaso saber as coisas futuras? Pergunta. Quereis dar ordens acerca de meus filhos e acerca das obras de minhas mãos? No 12. Eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Meus irmãos, onde vai parar isso, essas loucuras? Tem gente, irmãos, que quer ir além do que está sendo revelado através do Espírito, irmão. Eles estão querendo ultrapassar. Eles estão querendo colocar o cavalo na frente da carroça. Irmãos, está escrito que tudo ia ser revelado nos últimos tempos, nos últimos dias, irmãos. Mas não é assim também do jeito que muitos pensam, não. E a loucura. Cuidado, irmãos. Muito cuidado. O Jeová não cria nada, irmãos. Só angústia, só coisa ruim, irmãos. Meus irmãos. Amo todos vocês, irmãos. Dou minha cara pra bater, irmãos. Não sou dono da razão, não. Sou um simples irmão que quer passar alguma coisinha aqui do que a gente aprendeu através do Espírito do nosso Pai, do que a gente vai analisando. Entende, irmãos? Ninguém é melhor que ninguém. Nós somos uma família, irmãos. E essa família, o corpo do nosso Salvador, tem um só pensamento. É o mesmo Espírito, irmãos. Não tem como. Se você vê uma coisa que não está batendo com a outra, irmãos, analise e vê quem está falando a verdade, irmãos. Porque é muito complicado. Bom, meus irmãos, é só isso que eu queria falar. Tem mais passagens aqui falando muito a respeito disso, irmãos. Mas tem muita adulteração nas escrituras, irmãos. Por isso que tem gente que fica indo ao erro, irmãos. Lê uma passagem, vê que, vamos supor, um profeta aí falou uma coisa, vamos dar um exemplo aí de Jeremias.
que eu tô ouvindo falar é absurdo, que Jeremias não foi do nosso pai. Irmãos, tem adulteração. Analisem, irmãos. Através do Espírito do Pai vocês vão entender. Eu ouvi falar que só João Batista, irmãos. Eu ouvi falar que só João Batista que foi profeta do Pai. O resto não foram. Que tem poucos no Antigo Testamento, tem, irmãos. É difícil encontrar eles, é difícil, tá tudo misturado. Mas o nosso Pai enviou 24 profetas, irmãos. Os 24 anciãos de Apocalipse. Foram eles que o nosso irmão, o apóstolo João, viu no céu. Porque o nosso Messias, quando morreu, subiu aos céus, depois ele veio de novo e levou com ele os 24 profetas. Tanto é que está escrito numa parte lá, que depois que ele morreu, muitos dos que dormiam, dos profetas, o povo viu andando pela cidade, irmãos. Entenderam? Bem, meus irmãos, vou ficando por aqui. Mas o vídeo continua. A paz do nosso Pai, a todos vocês e do nosso Mestre.